Boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma aventura na Cordilheira dos Andes. Vamos explorar uma das regiões menos povoadas e mais misteriosas da Terra. Lhamas, jumentos selvagens, flamingos e paisagens de tirar o fôlego. Vamos atravessar desertos de sal, conhecer lagoas de um azul intenso e as esculturas criadas pelas cinzas do vulcão Branco, uma das 7 maravilhas naturais da Argentina. O repórter Francisco José enfrenta ventos de mais de 100 km por hora e caminha pela lagoa de águas envenenadas. O que dizer das crianças com 500 anos? São as múmias mais conservadas do mundo. Nos acompanhe nessa expedição a uma terra de muitas surpresas. Uma paisagem misteriosa, a superfície rochosa e irregular de uma aridez sem fim. Tudo muito diferente. Parece até que vamos aterrissar em outro planeta. Mas nossa aventura é pela Terra. Longas estradas empoeiradas nos desafiam. Estamos em Puna, no noroeste da Argentina. É um deserto de altitude de 3 a 6 mil metros acima do nível do mar. Um lugar único no mundo e praticamente desconhecido. A Puna Argentina é considerada uma das regiões mais desabitadas do planeta. A maior população daqui parece ser de lhamas, marrons, pretas ou brancas, vivendo em liberdade nas montanhas. Os rebanhos caminham sem pressa pela beira da estrada. São animais adaptados às grandes altitudes e podem percorrer cerca de 40 quilômetros por dia. Essa, enfeitada com fitas, anda como se desfilasse para a câmera. No meio do nada, avistamos uma movimentação. São jumentos selvagens. Vieram com os colonizadores espanhóis. Com o tempo, ficaram ariscos. Se reproduziram na imensidão dos Andes. E hoje são peludos, uma adaptação ao frio. É hora do lanche na Lagoa Caratipampa. Os jegues selvagens e as lhamas convivem pacificamente nesse cenário deslumbrante. Os flamingos procuram alimento no lago. As águas rasas espelham o voo cadenciado, num ritmo só, diante da montanha avermelhada. Puna é um deserto de cores variadas, do dourado da areia ao branco da neve, no alto da Cordilheira dos Andes. Não é à toa que as montanhas estão cobertas de gelo. O sol já está aparecendo, mas o termômetro indica 13 graus abaixo de zero. É muito frio. Andamos pela planície entre as montanhas sagradas de Macon. São tão claras que lembram dunas de areia. Agora nós estamos chegando às lagoas conhecidas aqui como Olhos do Mar, com água salgada no meio da Cordilheira dos Andes. Mas hoje estão congeladas e ficam com essa tonalidade pastosa do gelo. Mas dependendo do ângulo e da luz do sol, conseguimos ver a cor que deu nome ao lugar. Às vezes, azul turquesa ou verde esmeralda. É de uma beleza impressionante. A natureza em Puna tem mesmo tonalidades infinitas. Essas são as lagoas Olhos do Campo. Parece que jogaram tinta laranja na água.
A tonalidade vem dos micro-organismos existentes aqui. A visão da janela do carro nunca é monótona. Mas o caminho pode ser longo e complicado. Seguimos em direção ao vulcão branco. Não tem estradas até lá. A areia é escorregadia e os carros atolam várias vezes. A forma perfeita, ainda arredondada, de uma cratera vulcânica. Estamos na boca do vulcão branco. Na sua última explosão, jogou cinzas brancas ao longo da Cordilheira dos Andes, formando o campo de pedra Pómez. E até aí, dentro da cratera, as cinzas brancas ainda estão petrificadas. A fúria do vulcão mudou completamente a paisagem nesta área do deserto de Puna. É comparável à erupção do vulcão Vesúvio, um vulcão muito conhecido que sepultou o povo de Pompeia na Itália. Essa erupção ocorreu há mais de 2 milhões de anos e, por sorte, não houve nenhum povo sepultado, porque não existia vida na Terra. Este é o campo de Pedra Pómez, um conjunto de obras de artes da natureza, formado a partir das cinzas do vulcão, numa área de 75 mil hectares do deserto andino. É considerado uma das 7 maravilhas naturais da Argentina. Os blocos de pedra chegam a 50 metros de altura. Formam imensos labirintos, barreiras intransponíveis que resistem ao tempo. De perto, vemos que as rochas são porosas. No caminho de volta, uma surpresa providencial. E essa barraca em forma de iglu foi montada para abrigar quem vem de longe. E hoje estamos aproveitando para ir Luiz e Joaquim preparando um almoço para a gente. É a hora da refeição. Quem diria, no meio do deserto, mesa montada, comida farta e sem vento. Foi apenas uma pequena pausa antes de seguir viagem. Avistamos planície de sal. Salina Grande é um dos 5 desertos de sal que vamos encontrar nas montanhas. Chegamos a um lugar surpreendente, de uma luminosidade muito forte. Mal conseguimos abrir os olhos. Pelo reflexo do sol, estamos numa imensa planície de 250 quilômetros quadrados de puro sal, no alto da Cordilheira dos Andes, a 3.500 metros de altitude. Parece um imenso tapete branco rachado que desaparece do horizonte. Esse deserto foi o que sobrou de um lago pré-histórico que secou há milhares de anos. O solo é bem firme e plano. E é difícil de acreditar que seja sal de verdade. É, sal puro. Esses tanques abertos no solo são para extração de sal. A crosta de cerca de meio metro de espessura é rica em sódio, potássio e lítio. Dentro, uma ilusão. A água se torna um espelho e reflete o fundo. Encontramos um trabalhador da cooperativa local. Tem um chapéu, cobre o rosto com um pano e usa sacos de plástico por cima da calça. E por que tem que proteger todo o corpo? É por o reflexo do sol. Por causa do sol, para não queimar o rosto. Mesmo com o frio do inverno, a radiação solar é impetuosa e insalubre. A variação térmica pode chegar a 60 graus em 24 horas. O branco intenso lembra a neve.
tem até esculturas feitas de sal. Mas são poucos que se aventuram a vir até aqui. O restaurante está abandonado. A construção foi feita com tijolos de sal e pode desmoronar a qualquer momento. Depois de passar pelas salinas, fomos atrás de campos mais férteis e encontramos um oásis. As lhamas aproveitam para matar a sede na Vega de Antofalla. Vega significa pequeno rio no deserto. Esses animais são imprescindíveis para quem mora tão isolado. Fornecem carne, lã e leite. O riacho, com a água que nasce nas montanhas, atraiu uma pequena comunidade com 40 moradores. O povo é, na maioria, descendente dos índios. Miguel, de 32 anos, se tornou o cacique e comanda como se fosse uma espécie de prefeito. O isolamento é o maior desafio. Os maiores problemas são o meio de transporte, digamos, para transportar. E outro problema é rota, digamos. A estrada é muito ruim. Esse é o maior problema. O povoado mais próximo fica a 300 quilômetros de distância. Precisamos encontrar um lugar para dormir. Nessa casa, somos muito bem recebidos. Como é o seu nome? Valentina. Valentina? E quantos anos você tem, Valentina? 3 aninhos? Aníbal e Olga, pais de Valentina, têm também outra filha. É uma família de vida simples. No fundo do quintal, eles têm uma pequena criação de ovelhas. Na hora de alimentar os bichos, é uma farra. Até a Valentina faz questão de ajudar. As pequenas ovelhas são tratadas como bichos de estimação. A família se reúne na cozinha. Como vocês podem ver, o fogão a lenha é também a lareira da casa, onde todos se aquecem. Esta família de 4 pessoas representa 10% da população de Antofalla. Mas vai ter mais um habitante. Olga está grávida no 7º mês. Para ela ter o bebê, vai ter que viajar 500 quilômetros até Salta. Um dia de viagem pelas estradas de terra. E ela ainda não sabe se é menino ou menina, porque aqui não tem como fazer o exame de ultrassom. Não é perigoso fazer uma viagem tão longa assim? Não, não é fácil. Não é fácil? Não. Não é difícil viver com a família num lugar como esse, tão distante de tudo? No tema econômico, não. Do ponto de vista econômico, não, mas de saúde. Porque não contamos, digamos, com médico para em caso de controle dela, das crianças. Em caso de controle dela, dos chicos. Não tem assistência médica? Temos uma vez ao mês. Mesmo com tantas dificuldades, eles não pensam em sair daqui. Seria difícil, porque aqui é muito lindo também. Porque acá é muito lindo também. E nós vamos passar a noite hoje aqui. Esse é o nosso alojamento. Tivemos até sorte, viu? Porque num lugar como esse, distante de tudo, onde só vivem 40 pessoas, conseguir um lugar para dormir é realmente um privilégio. Não tem aquecedor, mas em compensação tem a cama. Nós não esperávamos nem isso. Uma região tão distante, era demais querer aquecedor. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica lembrando que à noite a temperatura fica mais de 10 graus negativo. É ficar embaixo da coberta aí e rezar para o dia amanhecer. E o dia amanhece majestoso. No céu, as cores do sol andino. Essa imensidão intocada está revelando importantes descobertas para a ciência.
É o que vamos desvendar agora, rumo à Lagoa Diamante, no interior da cratera do vulcão Galã, o Colosso de Puna. Tudo aqui é gigantesco. Só a cratera do vulcão Galã tem 42 quilômetros de diâmetro. Na sua última erupção, espalhou cinzas por toda a América Latina. A cratera é tão grande que nem dá a sensação de que estamos dentro do vulcão. Chegamos à Lagoa Diamante, dentro da cratera do vulcão Galã. Tem este nome porque quando o sol reflete na água, brilha como um diamante. E aqui é o laboratório de pesquisas da bióloga Maria Eugênia Farias. Para a bióloga, as pedras da lagoa são mesmo muito preciosas. São rochas vivas, moradia de superbactérias iguais às que viviam há mais de 3 milhões de anos. Nós estamos usando essas roupas especiais para proteger do arsênico, que para nós seres humanos é um veneno, mas é o alimento das rochas. A salinidade da água é 8 vezes maior do que a dos oceanos. Por isso não congela nunca, mesmo quando a temperatura está abaixo de zero, como agora. Essas pedras parecem pedras comuns, mas não são. As rochas ajudam a entender melhor como surgiu o oxigênio e a camada de ozônio na Terra. São os fósseis vivos mais antigos do planeta. Esse lugar é como uma janela para o passado. Aqui a ciência pode explorar e imaginar como surgiu a vida no planeta. Ela descobriu que essa pedra que ela retirou aqui tem muitas bactérias. Essa pedra tem cores. Essas cores são formadas por colônias de micro-organismos que respiram arsênico e enxofre. Respiram arsênico da mesma forma que ocorria há milhões e milhões de anos, quando não havia oxigênio na Terra. Por incrível que pareça, ela vai fazer o DNA da rocha. Foram 5 horas na Lagoa Diamante. Os primeiros exames de laboratório mostram que os micro-organismos são poderosos. Produzem uma espécie de fotossíntese dos gases venenosos para o oxigênio. É a força da natureza extrema. A menos de 100 metros da gelada Lagoa Diamante, encontramos água fervendo a 85 graus. É uma insurgência de água subterrânea do vulcão que alimenta a lagoa. Nosso guia, Joaquim, aproveita para cozinhar um ovo e fazer um lanche. Não é sempre que podemos fazer isso num cenário tão deslumbrante como esse. Crianças com 500 anos de idade. A impressionante imagem de um corpo que nunca se desfez. Veja a seguir. Mau tempo e caminhos escorregadios. Qualquer deslize pode ser fatal. Só as vicunhas têm trânsito livre por aqui. O inverno só está começando, as lagoas já estão congeladas, ventos a mais de 100 km por hora no alto da Cordilheira dos Andes, onde estão os maiores vulcões do planeta. Nossa equipe procura a melhor forma de continuar em frente. Os carros têm que recuar em manobras perigosas. Vamos fazer mais uma tentativa, porque mesmo com tração, os carros não estão conseguindo fazer a volta, passar pelo gelo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, gente, vamos chegar, vamos chegar! A solução
é abrir caminho pelo gelo. Foi um dia inteiro de tentativas. Até que a decisão vem pelo rádio. Não dá mais para continuar. O gelo está muito frágil aqui e afundando. É fim de linha para a gente quando o ponto mais alto está logo ali da frente. Estamos muito perto do vulcão Pisces, mas o mais prudente é retornarmos daqui. O nosso objetivo era chegar ao vulcão inativo mais alto do mundo, o Pisces, com mais de 6.800 metros de altitude, um dos marcos mais imponentes na Cordilheira dos Andes. Os obstáculos do acesso só aumentam os mistérios dessa região. Foi também no alto de outro vulcão, o Lulailaco, que os pesquisadores argentinos chegaram ao túnel do tempo. Fizeram uma grande descoberta: 3 múmias intactas da civilização Inca. São 3 crianças com mais de 500 anos. A arqueóloga Constanza Ceruzzi escalou 150 montanhas com mais de 5.000 metros de altitude até encontrar as múmias de Lulailaco. Chegamos ao cume do vulcão a 6.739 metros de altura. Isso significa que é o sítio arqueológico mais alto de todo o planeta. Foi como encontrarmos com embaixadores do passado. Foi um momento muito especial. As 3 múmias retiradas do alto da montanha foram trazidas para o Museu da Cidade de Salta. Aqui não pode acender nenhum tipo de iluminação. Esta é a Menina do Raio. Ela fica nesta área que parece um freezer, porque a temperatura aí dentro é de 20 graus abaixo de zero. Sim, esta sala é muito especial por questões de conservação e preservação das 3 crianças. Por isso tem que ter pouca luz, para preservar a pele das crianças. Para preservar a piel de los niños. Gabriela, por que chamam a Niña del Rayo? Porque sabemos, por estudos arqueológicos e pelos objetos que a rodeavam, que em algum momento dos 500 anos em que esteve enterrada, um raio atingiu a tumba, penetrou na terra e queimou parte do seu rosto e parte do seu corpo. Por isso a chamam de Menina do Raio. Por isso a hemos bautizado Niña del Rayo. A diretora do Museu de Salta confirma que as crianças foram mortas no altar de sacrifícios em cerimônia inca. Esse tipo de cerimônia se chamava capacocha, ou obrigação real, que eram feitas em situações especiais, quando um inca subia ao governo ou uma catástrofe climática. Então, tinha que dar à terra a maior das oferendas, que era a vida de uma criança. As múmias foram estudadas minuciosamente durante 5 anos por cientistas da Universidade de Salta. As 3 crianças são as múmias mais bem conservadas do mundo. Conservam todos os órgãos internos, sua última comida, absolutamente tudo como se tivessem ficado numa cápsula do tempo por 500 anos. Enigmas de uma região extrema, longe de qualquer civilização. Um lugar inóspito, isolado, bonito, que se destaca pelo colorido dos paredões. Mas esta região desértica é também a farmácia do povo de Ukiah, um povoado aqui perto com 1.780 habitantes. É desta área que eles retiram as plantas para os medicamentos naturais. Léo é uma espécie de guru e farmacêutico da região. Ele é que prepara os medicamentos. Esta planta aqui para que serve? Qual a utilidade dela? A utilidade dessa planta é combater qualquer problema na cabeça, ou seja, seborreia, caspa, qualquer problema que impeça o crescimento do cabelo. É o shampoo usado aqui. Corretamente. Essa também é medicinal. Se chama rica rica e se usa para melhorar as condições de estômago. No
quintal da casa de Léo, em Uquia, ele cultiva quase todas as espécies medicinais encontradas no deserto. A mulher dele, Dona Olga, tem uma horta. Ela está colhendo cereais e verduras para preparar o almoço. Dona Olga é uma especialista. Ela está preparando uma das comidas mais fortes que o ser humano pode ter. Quinoa é um cereal usado desde o tempo dos Incas. Ela compara a quinoa com carne, em valores de proteínas. Nós deixamos de comer carne, comemos uma porção de quinoa. E é como se a gente comesse os mesmos nutrientes que tem na carne, nas mesmas proporções. Nossa equipe aguarda ansiosamente o pastelão de quinoa que Dona Olga preparou para o almoço. O pastel de quinoa já está listo para servir. E como está? Muito bom, muito bom. Parece comida de milho. Super aprovado. Maravilha. Dona Olga, este já foi. Tem mais? Sim, viu que... Dona Olga e Léo são muito hospitaleiros, como a maioria daqueles que se aventuram a viver no deserto de Puna. Não deve ser fácil. No extremo norte da Argentina, uma cadeia de montanhas coberta de gelo, onde podem ser encontrados 8 vulcões, todos inativos. E do outro lado das montanhas de gelo está o Chile, onde começa o deserto de Atacama. O povoado de Tolar Grande parou no tempo. As casas estão cercadas pelas montanhas geladas. Essas pilhas de madeira são fornecidas pela prefeitura para serem usadas nas lareiras das residências como aquecedores. Uma estação ferroviária desativada há 25 anos. Desde que o trem deixou de vir a Tolar Grande, houve uma mudança radical na cidade. A população, que era de mais de 2.000 pessoas, hoje não passa de 300 habitantes. O trem deixou de transportar o produto de sustentação básica econômica de toda a região, o enxofre. Muitas casas abandonadas são relíquias do passado. Nas ruas, uma sequência de portas fechadas. Os filhos de Dona Elza Rios também partiram, mas ela resolveu ficar. Havia um trem de carga com um só vagão que transportava as pessoas e também trazia provisões para Tolar Grande. Como você vê, aqui é um lugar muito inóspito. Tudo tem que trazer da civilização. Além do isolamento, os moradores enfrentam um inverno rigoroso. É muito frio. Muito frio. Muito frio. Temos noites que chegam a alcançar 10, 12, 13 graus abaixo de zero. Sentimos na pele as madrugadas geladas do deserto. O belo amanhecer em São Francisco de Alfacito indica que vamos ter mais um dia de sol com muito frio. Nesta vila vivem apenas 90 pessoas. Olá, Dona Ernestina, como está? Muito gosto. Dona Ernestina, a artesã mais famosa da vila, faz roupas a partir da lã extraída de lhamas e ovelhas. Tudo isso aqui é feito à mão com essas duas peças. Mas o mais impressionante do trabalho da Dona Ernestina é o tear rústico, onde ela faz as peças. Esse tear ainda funciona com perfeição. Transforma a lã dos animais em fios para confeccionar blusas e agasalhos. Eu vou pedir a Arimateia para mostrar o visual da janela do local de trabalho da Dona Ernestina. A paisagem da cordilheira é grandiosa. É a recompensa das longas distâncias. No extremo sul do deserto de sal da Argentina, uma formação rochosa impressionante. O Cone de Arita, que tem a forma de um vulcão,
mas não é vulcão. E alguns autores consideram que é a forma de pirâmide natural mais perfeita do mundo. Lembra a oponência dos faraós, mas é esculpida pelo vento e resiste ao tempo. É mais uma obra de arte da natureza no deserto da Cordilheira. Montanhas que parecem flechas apontadas para o céu. E os cactos gigantes, plantas que vivem mais de 200 anos. É daqui a pouco. Dunas gigantes tomam conta da paisagem. A Duna Randolfo, a mais de 3.000 metros de altitude, marca o limite do deserto de Puna. O vento movimenta a areia, criando desenhos numa ondulação delicada. Em Puna, o vento pode ficar forte e se tornar assustador. É o chamado vento sonda, que produz nuvens de poeira perigosas. Uma construção nos chama a atenção. É o Oratório de Los Orquera, feito de barro em 1740. A capela particular faz parte da Rota do Adobe. Pelas estradas dos Andes, encontramos milhares de cardones. Fazem parte da paisagem. Sentinelas do deserto, que podem ser usados também como alimento e de forma medicinal para cicatrizar feridas e curar irritação da pele. Os cardones são os cactos das alturas. Eles podem ser encontrados entre 1.500 e 3.000 metros de altitude ao longo da Cordilheira dos Andes, de norte ao sul do continente. E são resistentes. Vivem mais de 200 anos. Antigamente, no período Inca e espanhol, a madeira no coração dessa planta era utilizada para construções, principalmente para tetos, portas e janelas. Hoje estão protegidas. Não se pode tocar. Estão protegidos, não se podem tocar. Cercada pelos cactos gigantes, encontramos as ruínas dos Quilmes. Aqui existia uma cidade-fortaleza, que era habitada por um povo indígena forte e resistente. As ruínas mostram intrigantes construções quadradas e circulares. O povo Quilmes viveu aqui na cidade sagrada de Calchaquí até 1667, quando foi vencido na terceira batalha com os colonizadores espanhóis. Como castigo, mais de 2.500 pessoas foram obrigadas a seguir a pé para procurar um lugar para viver. Isso a uma distância de 1.000 quilômetros, que durou um ano, e apenas 400 sobreviveram nessa longa jornada de migração. Essa história pode ser revivida desde 1977, quando as ruínas foram restauradas. O guia se orgulha de seus antepassados. Os Quilmes foram a última resistência aos espanhóis. Foram os últimos, porque tinham uma imensa fortaleza para se defender. Toda essa região é mística e nos reserva outras surpresas. No coração do Vale de Calchaquí, uma paisagem de outro mundo, a Quebrada das Flechas. O nome tem origem na forma pontiaguda das rochas. Lembram flechas apontadas para o céu. Com 20 quilômetros de extensão, a quebrada é cortada pela Rota 40, que atravessa a Argentina de norte a sul. Estamos descendo mais uma montanha da cordilheira. A natureza caprichou na criação do desfiladeiro há mais de 15 milhões de anos. E no meio de tanta aridez, chegamos a uma terra florida, as parreiras de Cafayate. Os pássaros aproveitam esse recanto fértil. A cerca de 50 quilômetros de Cafayate, encontramos a Reserva Natural das Conchas.
A estrada é invadida por um imenso trânsito de cabras. São centenas e seguem caminho de forma organizada sob vigilância da pastora e seu cachorro. O cenário ganha vida nas montanhas multicoloridas. Essa área toda já foi uma grande floresta com rios e lagos num passado muito distante. Uma fenda entre as rochas com 70 metros de altura, onde há 50 milhões de anos havia uma cachoeira. Hoje é o grande anfiteatro da Quebrada das Conchas, cenário dos grandes espetáculos da natureza no noroeste da Argentina. Os paredões mudam de cor de acordo com a posição do sol e criam formas nas pedras que parecem ter vida. Outro lugar impressionante, esculpido pela água, é a Fenda do Diabo. A passagem da água e do vento também deixou curiosas formações naturais. Essa torre de pedra solitária é conhecida como o obelisco. Essa outra rocha parece um sapo gigante. Além da beleza, a quebrada se tornou cenário de descobertas paleontológicas. O silêncio é interrompido pelo som de um instrumento típico dos Andes, a ocarina. Trabalho com instrumentos andinos e das culturas ancestrais. Estava tocando esse instrumento pequeno que tem uma escala de 7 notas, 6 na frente e uma atrás, e se sopra como uma flauta. O instrumento pode ter várias formas. Tem a ema e outros bichos. E com a música, o ambiente se enche de magia. Ao longo da expedição, sempre em curvas perigosas, encontramos oratórios cercados de garrafas d'água e pneus. São homenagens à defunta Correia, uma mulher que morreu de sede no deserto e se tornou patrona dos caminhoneiros na Argentina. Nós fomos abençoados nesses 19 dias de viagem. Percorremos 3.500 quilômetros, passando por 3 estados no norte e noroeste da Argentina. Brasil. Encontramos um povo hospitaleiro e muito simpático. Todos orgulhosos das suas tradições, como Marta Salta, que fez questão de abrir a porta da sua casa para nos mostrar. No fogão, a comida simples e saborosa dos Andes, batatas e sopas. Nos vilarejos, encontramos lhamas passeando pela rua. Quando domesticadas, as lhamas ficam dóceis, curiosas e gostam de carinho. Essa quer ser filmada de perto, mas o técnico Carlos Eduardo prefere que ela fique à distância. Quando irritadas, as lhamas podem cuspir nas pessoas. Esta quer apenas dar um beijo na câmera. Chegamos a Salta, o final da nossa viagem. E aqui também encontramos um enigma. Um dos principais monumentos da cidade de Salta foi construído com rochas marinhas. Como é que pode explicar isso, professor? Antigamente, o mar chegava até aqui nessas rochas. Estamos falando de mais de 470 a 500 milhões de anos atrás. Tudo isso está preservado. Todo esto ha quedado preservado. Mais um tesouro natural de uma Argentina tão próxima do Brasil e até então desconhecida. Fique agora com mais um capítulo da novela Verdades Secretas. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.